Falar de saúde. Segundo um novo estudo feito por pesquisadores da Universidade de Howard, nos Estados Unidos, ingerir alimentos com alto teor de frutose prejudica o metabolismo do fígado. Por quê? Porque a frutose pode inibir a capacidade do fígado de metabolizar, por exemplo, a gordura. Isso pode ser um problema grave, sério para o órgão, que acaba armazenando essa gordura e fica inflamando, podendo desenvolver até a esteatose hepática. Para explicar melhor para a gente o que é isso, eu converso com o médico cirurgião do aparelho digestivo, o doutor Carlos Bastian. Doutor Carlos, boa noite. Obrigado por participar do Jornal do Continente. Boa noite. Obrigado pelo convite. Doutor Carlos, agora é preocupante, né? Nós temos a população com mais de 50% da população brasileira com sobrepeso. Mas 80% dos brasileiros com esse sobrepeso sofrem com essa doença. É um dado alarmante? Muito. Como eu vi que você estava comentando aí, né? Um dos principais indutores aí dessa condição, que é a esteatose hepática, é o excesso de frutose na dieta, né? Às vezes a gente pensa, a frutose é porque é o açúcar da fruta que vem da fruta, mas na verdade a principal fonte de frutose na dieta das pessoas é a sacarose. A sacarose, para quem não sabe, é o açúcar de mesa, é um disacarídeo que é formado por glicose mais frutose. Esse excesso de frutose, a frutose ela tem uma particularidade que ela é metabolizada exclusivamente no fígado. Então ela acaba sobrecarregando o fígado e induzindo a formação de gordura no fígado, que é a chamada esteatose hepática. Essa esteatose hepática, ela tem basicamente alguns problemas, né? O primeiro é que ela é um indicador que o indivíduo está começando a desenvolver uma coisa que a gente chama de resistência à insulina. Para as pessoas que estão em casa entender, o extremo da resistência à insulina é o diabetes. Então, esse comecinho, antes da pessoa ter diagnóstico de diabetes, ela tem resistência insulínica por muitos anos, 10, 15 anos antes de ter o diabetes francamente dito. Então, quando você faz um exame e vê que o indivíduo tem esteatose, a gente pode dizer, olha, esse indivíduo provavelmente deve estar desenvolvendo algum grau de resistência insulínica. E a outra questão é que quando o indivíduo tem essa gordura no fígado, a esteatose hepática, uma parcela desses pacientes vai acabar desenvolvendo o que se chama de esteatohepatite, que é uma inflamação do fígado, e uma parte deles vai acabar evoluindo para cirrose hepática, mesmo sem ter ingerido álcool uma vida inteira. Então, é um problema preocupante, sim. Doutor, os sintomas que aparecem, a pessoa de repente tem a esteatose hepática e não sabe. São vários os sintomas, que começam a aparecer. Por isso que a gente sempre fala, quando conversa com um profissional como o senhor, que o tratamento precoce é fundamental, quando já começam a aparecer os sintomas como esses. A grande preocupação em relação à esteatose hepática é porque, na imensa maioria das vezes, ela é assintomática. O paciente não sente absolutamente nada. O que a gente tem que ter em mente é que quando você vai fazer um exame de check-up, lá um ultrassom abdominal, uma tomografia, e é identificada essa gordura no fígado, tem que abrir o olho. Não é normal ter gordura ali no fígado. Se você tem esteatose hepática, tem que avaliar isso, porque, como eu disse, ou o indivíduo está começando a desenvolver essa chamada resistência à insulina, que lá na frente pode se tornar o diabetes, ou ela pode acabar evoluindo realmente para as formas mais graves, esteatohepatite e cirrose, sem realmente não ter feito uso de álcool, nada. Então, a gente estima nos Estados Unidos, que tem um número de obesos muito grande, que logo, logo a esteatose hepática ela vai ser a principal causa de transplante hepático, ou seja, não é mais o álcool, não é a hepatite, vai ser a obesidade e o desenvolvimento da esteatose hepática. Essas duas coisas andam juntas, né? E tem que ter abrir um alerta, porque é isso aí que a gente está falando. O principal indutor disso é o excesso de frutose na dieta. E essa frutose, normalmente não é o excesso de fruta que a pessoa come, é o excesso de açúcar que a pessoa ingere, principalmente na forma de bebidas. Então, refrigerante, ou até mesmo suco de fruta, né? O excesso de frutose pode vir do suco de fruta mesmo natural. Ele, às vezes você vai olhar lá, está escrito sem adição de açúcar, mas não precisa, porque a quantidade de frutose que tem ali é uma coisa enorme, né? Então tem que ter cuidado com isso, sim.
Os pais também devem se preocupar, já que o senhor falou do açúcar, né? Todo mundo fala, tem que comer açúcar, né? Ou não tem, então a gente já não sabe mais o que fazer, né? Ou controlar, né, doutor Bastian? Perfeito. Bem lembrado esse teu ponto, se as crianças devem ingerir ou não, né? Hoje, a principal doença hepática crônica em criança é a esteatose hepática. E isso é bastante preocupante. E de onde é que vem a fonte disso? Normalmente é isso aí que a gente está comentando, é excesso de açúcar na dieta, excesso de refrigerante, excesso de suco de fruta, excesso de carboidrato refinado, farináceos, doces. Essas coisas elas têm que ser controladas. A obesidade infantil hoje é uma coisa crescente. E junto com a obesidade, está crescendo esses casos de esteatose hepática infantil. Então, quando a gente faz esse examezinho lá, vai lá e faz um ultrassom na criança, identifica que ela tem gordura no fígado, tem que abrir o olho, porque essa criança, ela tem uma vida inteira pela frente, e aquela esteatose, ela não é só às vezes a gente vê muito profissional de saúde até falar, é só uma gordurinha no fígado. Não, ela é um sinal de alerta que alguma coisa está errada. Normalmente, essa pessoa, ela tem algum problema metabólico por trás, entendeu? Então, ela está desenvolvendo o início da resistência insulínica, como eu falei, é o iniciozinho do diabetes lá, ou ela está evoluindo para, às vezes, podendo evoluir para formas mais graves de esteatose, esteatohepatite e, alguns casos, cirrose hepática. Então, a criança, as mães têm que controlar, sim, o consumo de refrigerante, tem que controlar, sim, o consumo de suco de fruta, principalmente esses de caixinhas aí que a gente vê, e a ingesta de doces, né? A obesidade infantil hoje é um problema sério. Tá bom. Doutor Bastian, muito obrigado por você ceder o seu tempo, né, nesta noite de quinta-feira, nos dar esclarecimentos importantes sobre essa doença que, infelizmente, vem acometendo milhares de brasileiros em todo o país. Boa noite, obrigado pela participação. Boa noite, obrigado pelo convite.